Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Márcia Marcão, artesã. Como prometido no episódio anterior, hoje vamos para a nossa primeira aula online. Olha que legal! Hoje você vai aprender mais uma técnica. Conhecimento é sempre muito bem-vindo, não é mesmo? Hoje você vai aprender a personalizar a capa do caderno com patchwork embutido. Esses cadernos ficam lindos, você pode personalizá-los para visita a recém-nascidos, para debutantes, diários, agendas, portfólio para quem faz moda e tantas outras opções. Mas antes, queria pedir a todos vocês, meus amigos, que assinem o nosso canal. Deixe o seu like, clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com seus amigos. Desta forma você contribui com o canal, fazendo ele crescer e trazer cada vez mais conteúdo para você. Me siga nas redes sociais. O link para as redes sociais estão logo aqui embaixo. Vamos dar início à nossa aula? Todo o material necessário está na descrição embaixo. Primeiro passo para iniciar o nosso trabalho. Eu já copiei o desenho que vai ser aplicado na capa do caderno e desmembrei. Coloquei a letra F, significa forro cras, S sem forro, esse pontilhado onde vai ser aplicado um laço e essa letra P seria forro cras mais plumante ou enchimento para boneca. Agora você vai pegar o papel vegetal e vou transferir o desenho, porque eu vou precisar recortar esse molde. No caso, dependendo da posição que você for querer, se você quer o desenho nesta posição, você terá que fazer a imagem espelho. Caso você não queira, você já pode transferir diretamente. Mas no meu caso, eu quero uma imagem espelho, né? Aí o que eu vou fazer? Já vou usar o desenho do lado contrário, coloco o papel manteiga ou papel vegetal sobre ele e vou passar o lápis 6B. Eu vou procurar copiar bem forte, porque é necessário que eu preciso transferir esse desenho para a placa de EVA. Você vai contornar todo o desenho. Bom, terminando, não há necessidade de você fazer esse pontilhado, tá? Mas isso é só um lembrete que eu vou aplicar um laço. Agora, já está transferido o meu desenho. Vou colocar as iniciais, onde vai o forro e onde não vai, tá? Só para mim não me perder na hora que eu estiver fazendo a peça. Aqui vai ser 2 vezes. Eu coloco 2 vezes F, que é 2 vezes forro cras. Agora, vou pegar a placa do EVA, que já está colada na capa do caderno, que eu usei cola branca. Posiciono o desenho, a altura que você quiser, tá? Com a ajuda da parte de trás do abre casas, eu vou pressionar esse desenho, olha. Eu vou fazer uma transferência. Verifico se o desenho foi todo transferido. Ah, outra coisa que eu tava me esquecendo, você pode usar fita crepe, tá? Para segurar, se você não tem habilidade com a transferência. Depois disso, é só você retirar. Feito isso, olha como ficou o desenho. Agora, a gente vai refilar todo esse desenho usando o estilete de precisão. Esse é o número 11, tá? Porque ele tem essa setinha aqui. Então, sempre que você for procurar, tem que ser o número 11. Agora, ó, você fixa aqui a lâmina, tá? Que você sinta que ela tocou na parte de baixo. Deixa ele meio perpendicular e vai puxando. Olha, evita de ficar fazendo esse movimento. Por quê? O que que acontece? Vai ficar que nem um zigue-zague aqui dentro
E na hora que você for embutir o tecido, vai te atrapalhar. Então, procura sempre, ó, ir recortando e movimentando a peça, que facilita muito para você. Você vai fazer esse refilamento em toda a peça. Onde você vai embutir tecido, você tem que recortar. Não se esqueça desse detalhe. Outra coisa muito importante, na hora de cortar, que tiver a junção entre os cortes, você não deixe de cortar, tem que ser bem certinho, tá? Porque isso aqui pode te atrapalhar na hora do seu trabalho. Olha, vai puxando bem. Refile todo o desenho, tá? Todo, não deixe nada. Importante que esteja tocando na parte bem certinha da capa do caderno, porque pode acontecer de na hora de você embutir o tecido não conseguir encaixar, porque tem pouco espaço de corte. Agora eu verifico se está tudo ok. A placa de EVA é muito fácil de trabalhar, porque ela não danifica. Mesmo que acontecer de você fazer um corte errado, na hora de embutir o tecido, você embute na parte correta, que não vai ter problema algum, tá ok? Aqui, olha, eu vou complementar, que eu vou fazer um chãozinho. Eu vou marcar. Outro detalhe, aqui tem o nariz do ursinho. Eu posso usar o tecido mesmo para fazer, ou eu posso usar um narizinho de aplique, tá? Bom, ficou desta maneira. Feito isso, eu pego um lencinho umedecido e passo sobre a peça. Por quê? O lápis 6B, ele tem um grafite muito forte. O que pode acontecer? Você pode sujar todos os tecidos que você vai usar aqui na hora da execução do seu trabalho. Então, limpe bem limpinho, deixe bem certinho, olha. Olha só o que aconteceu. Eu limpo também a minha mão, porque pode sujar. Agora eu vou pegar o forro crasso, desse da Estilotex, com um molde, tá? Eu vou tirar mais ou menos o tamanho que eu preciso. Olha, na mesma posição que está o desenho, eu vou posicionar ele aqui no forro crasso. Agora você vai alfinetar o desenho, por quê? Para que o desenho não saia daqui do forro e a gente já recorte todo o desenho para evitar de perder pecinhas, tá? Agora, com a tesoura, eu vou retirar o excesso de papel de toda a volta. É importante que você corte dentro do risco, tá? Por quê? O que que acontece? Se você deixar cortar fora, na hora que você for embutir o tecido, o forro crasso vai estar maior que o corte que você já refilou na placa do EVA, aí vai te atrapalhar. Então, procura sempre cortar por dentro. Coisa de milímetro, tá? Não é muita coisa, não. Essa técnica é maravilhosa de fazer. Cada vez mais você vai usando a sua criatividade
Não tenha medo de você experimentar outros tipos de tecido, de fazer tipos de aplicações, dependendo do que você está fazendo, tem que ter o bom senso, saber escolher bem as cores das estampas, tá? Que combinam. Olha só como ele ficou, desta forma. Agora eu vou começar pela orelha, então eu vou fazer isso aqui, ó. Onde eu coloquei a letra S, eu não vou usar, tá? Eu vou tirar ela fora. Eu sei que é essa daqui, né? Então, agora eu vou pegar a cola branca, né? E vou passar nessa região aqui onde eu vou colar o forro cras, olha. Eu gosto de já ir colocando forro cras e já gosto já de aplicando o tecido, tá? Aí fica do seu gosto, porque às vezes tem pessoas que preferem cortar todos o forro, colar e depois vem pondo o tecido. Eu prefiro fazer por partes, para não perder as peças. Olha, eu procurei cortar um quadradinho um pouco maior, né? Como é uma área que é redonda, o que que eu vou fazer? Eu vou começar pela parte de fora. Eu sempre movimento muito a peça, tá? Porque isso me ajuda. Com a tesoura de ponta curva. Aqui, olha, às vezes a pessoa vai ter dificuldade. Você sente até onde você pode cortar. Aí você dá uns piques. Ó, embute todo o tecido. Vou retirar essas rebarbas, o excesso. É muito importante tirar o excesso, viu? Porque se você deixar muito, o que acontece? Fica muito aberto onde foi cortado. Então, assim, fica um trabalho bem mais limpinho, bonito. Olha, vai pressionando. É só embutir agora todos os restinhos das rebarbas. Aqui, ó, tem alguma coisa errada que eu fiz. Eu simplesmente estava colocando fora do lugar. Olha, foi até bom isso acontecer. Você pensa que está embutindo, mas não estava. O que eu vou fazer? Eu tenho que procurar a parte que eu refilei. Prontinho. Aquela parte que eu havia falado que era a letra S, que não vai o forro cras, a gente vai passar a cola diretamente no EVA. E já vamos com a outra cor de tecido, que é a parte interna da orelha. Por quê? Pra gente dar, assim, um efeito 3D aqui. Que é a parte interna da orelha, a parte de dentro, olha. Tiro todo o excesso das rebarbas. O processo é o mesmo, tá? Toda vez que você for fazer uma orelhinha, vai ser dessa forma. Dentro sem forro cras, por fora com forro cras. Eu gosto às vezes de passar o abre-casas, a pontinha do abre-casas na cola. Pra quê? Pra me ajudar a fixar melhor aqui, ó. Porque ele vai ficar bem preso. Eu passando a cola, ele não vai ter mais como soltar daqui depois de seco, tá? Além do mais, também ajuda a colocar mais rápido ainda as rebarbinhas pra dentro, ó. Vai embutindo. Todo esse processo você vai fazer em todo o desenho, tá? Agora, o focinho do ursinho. O que eu falei aqui, 2F, significa 2 vezes o forro. Então, eu vou colocar cola, uma camada de forro. Isso é porque eu quero ele um pouco mais alto, tá? O relevo. E a próxima aqui, ó. São 2 camadas. Agora, eu pego o tecido que é marronzinho, que é a parte do focinho dele, tá? Aí, você pode usar a cor que você quiser, tá? Aí, a gente vem... É o mesmo processo em todo o desenho, tá, gente? Não tem nada de diferente, tá? O que vai mudar o seu desenho aqui é as cores das estampas que você vai usar. Se você quer com 1 ou 2 camadinhas ou com forro cras e o plumante, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês.
Outra dica importante aqui agora na barriguinha, tá? Para vocês verem a diferença. Eu prendo só um pouquinho o tecido em cima do forro cras e venho com esse enchimento que é a manta, que a gente geralmente usa para fazer enchimento de bonecas. Eu chamo isso aqui de plumante. Aí a gente, ó, com a tesoura você vai modelando a barriguinha dele, ó. Cuidado para não exagerar, tá, gente? Usa o bom senso, viu, nessas horas. Ele vai ficar muito gordinho, eu não quero ele tão gordinho. Só quero, assim, um alto relevo diferente do que eu usei com forro cras. Aqui, olha, é importante eu prender sempre um lado paralelo ao outro, porque tem enchimento e tá um pouco mais alto. Se eu ficar prendendo os laterais, ele vai começar a sair para os lados. Olha só o efeito, fica diferente. Tiro toda a rebarba novamente. Eu fiz isso daqui, olha, porque por ele estar redondinho e tem muito excesso de tecido, o que eu fiz? Eu dividi, puxei um lado para a direita e um pouco para a esquerda. Por quê? Senão eu posso acabar tirando todo o tecido e puxando para o lado, e aqui vai acabar faltando, tá? Então, às vezes, dependendo da extensão onde você vai trabalhar, você tem que trabalhar de forma dividida, olha. Onde eu quero que fique mais redondinho, sempre coloco um pouquinho de plumante, tá, gente? O importante é vocês não deixar o plumante entrar nessas fissuras que a gente fez, porque senão ele não vai deixar o tecido colar. Se entrar a manta aqui, a fibra da manta vai atrapalhar muito. Importante também deixar a rebarba bem curtinha, tá? Não pode deixar ela grande. Lembre sempre disso. Aqui eu dou uns piques, ó, porque aqui é redondinho, senão atrapalha na hora do corte. Corte todos os detalhes que tem no desenho. Aqui também tá cortado, ó, no EVA. Eu uso a cola principalmente para colar o forro cras e principalmente também para prender o tecido nas rebarbas. Aqui nesse caso, eu quero o bracinho um pouquinho mais alto. Aí o que eu fiz?
Na hora de embutir o tecido, eu não posso esticar ele, eu deixo ele mais folgado, olha. Que ele fica mais fofo ainda. Ele ficou diferente desse, está mais durinho, bem esticado. Esse não, já ficou mais fofo, tá? Porque eu deixei o tecido com mais sobra. Essa peça aqui é uma excelente peça para quem é iniciante, tá, gente? É muito bom vocês respeitar o tempo, porque às vezes a pessoa quer fazer uma peça mais elaborada e ela acaba tendo dificuldades. Então comece com uma peça mais fácil, um desenho com menos detalhe. Esse aqui ele tá ótimo para quem é iniciante. Esse eu já não vou usar o plumante, porque ele tá embaixo já do outro lado. Então eu já não uso o plumante, eu vou direto com o forro cras e o tecido. Esse ursinho aqui você também pode fazer ele com véu boa, que parece um pelinho de urso. Ou plush também. Pode também usar o feltro. Bom, aqui agora nós vamos sombrear onde a gente embutiu. Porque antes de eu fazer essa parte que vai ser o laço, eu preciso sombrear, porque senão vai sujar o tecido. Aí, então, eu vou pegar o pincel de cerdas duras com a cor cappuccino, né, tinta para tecido. Aí, uma coisa muito importante, porque na hora da pintura, para evitar que manche o seu trabalho, eu pego a tinta cappuccino, tiro o excesso num paninho, olha, eu só quero só a sujeirinha. Aí eu venho aqui, olha, e vou sombreando aonde eu embuti. Isso aqui vai ajudar muito o seu desenho a ficar bem mais visível. Percebeu que tá faltando? Vai lá, não esquece, ó, tem que tirar bem. Vai sombrear toda essa área. Eu usei a tinta cappuccino porque é a cor mais próxima da cor da estampa que eu usei aqui, tá? Mas independente do que você for usar de estampa, de cor, você também vai ter que mudar a cor da tinta. E o processo sempre vai ser o mesmo. Pegou, tira o excesso e vai passando. Aqui eu manchei, o que eu vou fazer? Pego um pouquinho de tinta branca, misturo aqui, olha, e passo aqui em cima, olha o que acontece. Ela diminui essa parte que eu manchei. Olha só como ficou. Essa aqui é a parte do sombreado, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho e vou transferir os olhinhos pra cá, porque eu preciso pintar ele já também. E eu transfiro, olha. Ele vai ficar um pouquinho fraquinho. Aí o que você faz? Você pega o lápis 6B e dá uma reforçada. Ó. Pega um outro pincel. Esse aqui é um pincel número 2, tá? Eu quero os olhos dele um pouquinho mais claro, um castanho, então eu tô usando terra queimada. Agora, com a tinta branca, eu preencho aqui o lado. Olha. E vou puxando pra cima do terra queimada, pra tá dando essa cor aqui, ó. Cuidado com o excesso de tinta, tá, pessoal?
passo várias vezes no mesmo lugar, ó, até ela se misturando. Agora, com a parte de baixo do pincel, eu pego a tinta preta e faço isso aqui, ó. Com o pincel 3/0, tá? Eu vou pegar um pouco da tinta preta e vou diluir ela só um pouquinho. Porque para mim trabalhar com pincel filete, a tinta tem que estar um pouco diluída. Aí você vem, olha, e contorna os olhinhos. Aqui eu puxo só um pouquinho de preto. Eu vou corrigir aqui porque entrou muita tinta preta aqui. Não tenha medo de usar tinta, viu, gente? Às vezes o pessoal fica com medo de pintar o olhinho. É muito simples. É só você acompanhando o desenho. Ainda com a tinta diluída, eu faço isso aqui, ó. Sempre saindo. A sobrancelha é a mesma coisa, eu começo de dentro pra fora, tá? Ó. Porque aqui fica mais grosso e a ponta bem mais fininha. Onde vai ser o nariz aqui? Se você quiser, você pode pintar o nariz. No caso, acho que é bom a gente pintar logo, porque vai que você não tem narizinho de ursinho pra aplicar, então você faz isso aqui, ó, pinta. Se você trabalha com biscuit, você mesmo pode fazer um narizinho de biscuit e colar aqui. Quanto mais realidade você for dando pro seu trabalho, muito mais bonito ele vai ficando. Agora você vai pegar um pouquinho da tinta branca, pinga aqui do lado, esse também da mesma direção, tá? Olha. É importante deixar secar, tá? Para evitar de manchar seu trabalho. Agora vamos fazer a parte do lacinho, tá, gente? Passa cola. Esse daqui, se quiser, pode colocar 2 vezes esse, mas no meu caso, como eu vou colocar o laço aplicado, eu não vou colocar 2, tá? Eu só vou colocar só um. Aí você vem com o tecido, ó. Essa parte eu vou cobrir tudo. Dou uma olhada, né, pra ver onde eu vou começar a embutir. Eu seguro aqui pro forro cras não sair do lugar. Agora você não tá vendo nada. Mas não fique com medo, gente. Olha, é só você vir aqui, ó. Tira esse excesso. Vai dando uma olhadinha. Olha. Pronto, agora a gente vai dando os piques. Uma coisa muito importante, eu coloco a minha unha aqui, olha. Ou se você quiser, ó, com o próprio abre-casas, faz uma marquinha só até onde você pode cortar, ó. Porque senão você não consegue embutir se você não fizer esses piques, tá? Aqui, ó, por ser uma área assim maior e redondinha, eu começo sempre pela metade, ó, lado direito e lado esquerdo.
Agora eu tiro todo o excesso das rebarbas. Procura deixar o mínimo, tá? A outra coisa, o importante é que o tecido esteja bem embutido na parte de dentro, porque se você deixar só um pouquinho na superfície, que nem eu deixei aqui, por exemplo, aí vai que você corta muito isso daqui, aí como você vai embutir isso, né? Então, o importante, olha, você empurrar tudo. Aí eu faço sempre a parte de cima e a parte de baixo, ó, para evitar que saia de um lado e falte, que vá mais para um lado e falte do outro lado, ó. Eu sempre movimento a peça, tá? Não esqueça disso. Isso facilita. Pronto, agora a gente vai fazer esta abelhinha. Como eu vou aplicar o laço, eu vou deixar ele pro final, tá? A abelhinha, ela é amarela e preto. O que que eu vou fazer aqui? Eu só vou fazer a cabecinha dela de preto. Cabecinha. Eu procuro cortar o tecido mais ou menos o tamanho da cabecinha, olha, mais ou menos, tá? Porque senão pode faltar. Como é uma parte redonda e pequena, o que que eu faço? Eu coloco meu dedo aqui, ó, pressiono um lado de cima e o lado de baixo. Agora as laterais. Essa asinha aqui do desenho, eu vou tirar ela fora, tá? Eu tô aqui com uma outra ideia, eu vou fazer essa asinha solta, então ela pra mim não me interessa mais. O corpinho da abelha tem esses risquinhos, eu também não vou fazer ele separado, eu vou fazer ele inteiro. Olha, eu passo a cola. E vou colocar todo o tecido amarelo. Olha, esse aqui que eu fiz. Eu coloquei todo em amarelo. Agora, o que eu vou fazer? Eu pego o pincelzinho, esse pincel aqui que é o fininho, né? O 3/0. Com a tinta preta, eu vou fazer aqueles risquinhos. Eu prefiro começar pela parte de trás, olha. Faço primeiro essa parte aqui, ó, pra mim não ter erro, tá? Eu falei, qual será que eu vou fazer? Deixo amarelo ou deixo preto? Não, coloco o preto primeiro aqui. Aí depois você vem e faz as listinhas, olha. Muito cuidado para não borrar o que você já fez, tá? Porque se você for colocar uma faixinha preta, uma faixinha amarela, vai dar muito trabalho. Então é melhor você colocar o amarelo inteiro, que é a cor mais clara, e depois vem com o preto. Vai facilitar muito a sua vida. E essa asinha eu vou colocar ela solta, como eu já tinha dito, né? Aqui agora eu vou fazer o chãozinho, tá? Há um detalhe, pessoal. Muito cuidado aqui agora, porque a gente já vai dar tipo de um acabamento, ó. Eu deixo sobrando pra cá, pras laterais. Então, eu deixei essa quantidade aqui, ó.
Esses cantinhos é muito importante a gente ter muito cuidado, é muito importante não deixar rebarbas aparecendo, tá? Pelo fato do seu trabalho ser diferente, bonito, o que que acontece? As pessoas ficam tão curiosas que elas procuram detalhes para poder ver se tem algum defeito. Ó, feito isso aqui agora, ó, você vai limpar toda a placa. Agora a gente vai para a parte do cenário, tá? Que é essa área toda aqui, ó, eu sempre chamo de cenário. Então aqui eu vou usar um pincel um pouquinho mais largo, tá bom? Porque eu quero aproveitar o tempo para a cola não secar tão rápido. Aí eu venho. Importante deixar essa parte aqui, ó, bem servida de cola, olha. Ó, gente, não esquece de deixar uma sobrinha nas laterais. Olha, aqui eu pressiono do meio para as pontas, tá? Ó, um detalhe aqui, eu acho que eu deixei um cisquinho, ó, você tem que tirar, ó, senão fica aparecendo, tá bom? É muito importante que o cenário esteja bem limpinho. Mesmo esquema daquela hora. Passo cola na lateral. Aqui eu tiro essa sobra, tá? Porque pra não me atrapalhar depois, tá? Só dá um cortinho aqui. Muito importante que se dá uma boa esticadinha para não ficar bolhas de ar aqui na lateral, tá bom? Uma dica muito importante é sempre que eu vou fazer o caderno com o patchwork embutido, eu procuro sempre usar o caderno espiral. Porque o espiral, se você vai usar, dependendo, vamos supor que seja na escola, aí acabou o ano, mas você não quer desfazer da capa do seu caderno. Simplesmente você tira e usa outro miolo novo e a capa continua, tá? Eu gosto de prender sempre as bordas primeiro, para depois eu abrir a parte do cenário, porque eu gosto que fique tudo preso, para evitar de soltar. Mas se você, caso não tenha prática e queira primeiro abrir o cenário para depois tirar as laterais, prender as laterais, fique à vontade. Trabalhe sempre da melhor maneira possível para você. Agora nós vamos abrir o cenário, tá? Como esse tecido é clarinho, então a gente vê as bordas do desenho, mas se caso você tiver dificuldade, é aquele esqueminha que eu falei, você dá uma marcação, tá? Para evitar pra não ultrapassar esse limite.
Porque se você ultrapassar esse limite, você pode estragar o seu cenário. Aí você tem que fazer tudo novamente, tá? Aí eu venho aqui, olha. Eu gosto de colocar, às vezes, a minha unha em volta, porque eu também não ultrapasso esse limite, olha. Nas partes curvas, você vai ter que dar um pique. Olha. Muito cuidado. Eu gosto de começar por aqui primeiro. Eu divido o meu trabalho, tá? Agora o lado esquerdo. Aqui onde eu vou aplicar a asinha, eu posso cobrir tudo sem problemas. Depois eu aplico a asa. Se às vezes acontecer de ficar aparecendo alguma bolinha desse tipo aqui, não sei se dá pra vocês verem aí, a gente passa o ferro que tudo volta ao normal. Mas na temperatura, assim, menos que algodão, tá? Pra evitar de queimar a peça. Ou até mesmo você pode colocar um paninho embaixo antes. Agora vamos forrar a contracapa, tá? Com rolinho, pego cola branca. Passo em toda a área, tá, gente? Espalhando bem. Olha, eu venho aqui, olha, posiciono, procura deixar essa área aqui onde vai ser o espiral sobrando mais, ó, porque a gente vai precisar fazer isso, tá? Aqui eu estou usando o papel Color Plus na cor rosa metalizado, tá? Essa é a contracapa, olha. Aqui eu vou passar termolina para mim poder furar, fazer os furinhos para entrar o espiral, tá bom? Então a gente deixa ele secando para depois fazer isso. Bom, aqui agora eu vou forrar todo com tecido. Lembrando sempre de deixar um pouquinho mais de sobra do lado do espiral.
Mesmo processo, tá, gente? Embute também na lateral. Bom, agora você vai usar a termolina para impermeabilizar os furinhos onde vai entrar o espiral, tá, gente? Eu pego com o próprio pincel mesmo de cerdas duras e passo dos dois lados, olha. Deixa bem impermeabilizado, tá? Isso é para facilitar na hora que você vai fazer os furos, que o tecido vai ficar seco, vai ficar parecendo uma folha de papel e facilita. Aí você vai deixar secar, ou pode acelerar a secagem com secador ou soprador. Agora vamos fazer o lacinho. Aqui eu coloquei 20 por 11 e esse daqui 8 por 4, tá? Eu vou precisar da cola pano. Se você quiser costurar, fique à vontade, tá? Mas eu prefiro usar cola. Eu dobro mais ou menos assim, olha. Passo a cola aqui em forma de zigue-zague. Cola pano. Fecho as pontas. Passo cola aqui no meio também, ó, para evitar de soltar. Aqui eu vou colocar um alfinete para ir secando. Faço isto, ó. Tudo aqui vai cola pano, tá? Cola, cola. Pressiona um pouquinho. Se você quiser também, você pode costurar, fique à vontade, viu? Agora vamos fazer a asa da abelha. Eu tô usando esse tecido aqui, a gente chama de tecido macarado. Olha, ele brilha, tá? Tem esses fios todo brilhantinho. Então, a gente recorta mais ou menos o tamanho da asa. Aqui eu estou cortando no olhômetro mesmo. Assim, ó, ele fica tipo um lacinho, tá? Eu pego o isqueiro para ele não ficar desfiando. Só passo, viu? Senão ele encolhe todo. Cola pano aqui, onde era o lugar da asinha. E prendo, olha. Pronto. Agora a gente vai tá finalizando já a nossa peça, hein? Vou colocar aqui um pouquinho de cola, Tec Bond. Com a tinta de tecido, a gente vai fazer o cabinho da flor, tá? Agora nós vamos furar onde vai passar o espiral, tá, gente? Aqui, no caso, eu tô usando o agulhão. E aí, pessoal, o que achou da nossa peça finalizada? Você gostou? Então, dá o seu like e compartilha. E até a nossa próxima aula.